Queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Esse que vos saudam é o seu irmão em Cristo, Diácono Ideobrando. Esse humilde servo de Deus, juntamente com outros demais servos do Senhor aí, juntos estamos à disposição do reino do céu, o reino de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para juntos somarmos, e estamos aí marchando nesta grande obra do Senhor que é o Evangelho. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Amados, hoje nós estamos aqui em mais um vídeo aqui, e eu senti aqui no meu coração por Deus para nós falarmos um pouco de uma palavra que o Senhor tem falado aqui ao meu coração. E eu gostaria de partilhar com todos vocês esta palavra. Amém, querido? Então, se você tiver aí, desde já, a sua Bíblia aí, gostaria de convidá-los aí a todos, para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso apóstolo João. Amém, queridos? De antemão gostaria de pedir desculpa a todos, porque eu me encontro um pouquinho rouco. Então de vez em quando você vai ver eu fazer um aqui, então não reparem isso não, porque às vezes a rouquidão ela faz assim um bloqueio, na nossa voz. E de vez em quando, se você ouvir ficar mudo, é porque eu estou bebendo alguns goles de água. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, é o capítulo 20, versículo 1 a seguir, que fala da ressurreição de nosso Senhor Jesus, A ressurreição do nosso Senhor é algo que, não só a ressurreição, mas até mesmo a vida do nosso Senhor Jesus em si, é algo que tem abalado aí as estruturas da ciência, Eu tenho meditado isso bastante aí, e eu tenho feito muitas pesquisas aí, olhando em volta dos acontecimentos do mundo aí, de tudo que se diz respeito à profecia do Senhor, e nós chegamos à conclusão aí que alguns cientistas, alguns arqueólogos, alguns estudiosos que não acreditavam em Jesus, ou pelo menos não acreditavam em tudo aquilo que nós, o cristianismo, o Evangelho, fala a respeito da Bíblia Sagrada, da pessoa de Jesus, dele ser o Salvador, dele ser o Messias. Eles não acreditavam nisso, e eles estão encontrando fatos, provas, evidências que aquebrantaram seus corações, e eles estão, vamos dizer assim, traduzir para a nossa linguagem atual, eles estão caindo na real, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, Há alguns anos atrás aí, foi encontrado supostamente, veio viajando durante anos, um dos lençóis que cobriu o corpo do Senhor, porque era da cultura judaica, da cultura israelita, da cultura egípcia, da cultura de todos os povos que a Bíblia fala ali, que quando enterrava-se uma pessoa morria, ficava envolto em lençóis, em ataduras, como Lázaro e como o próprio Senhor Jesus, E eles encontraram um desses lençóis, ou seja, esse lençol foi preservado de acordo a relatos e estudos das histórias e até mesmo de alguns livros apócrifos, embora os livros apócrifos eles não são considerados escritura canônica, mas eles servem para documentos, para documentários, onde
alguns fatos estudados, encontrados, fatos arqueológicos são comparados e sabe-se que, né, nesses estudos eles encontraram, relata-se que a mulher que o Senhor Jesus tinha curado do fluxo de sangue, a mulher que tocou nas vestes do Senhor foi curada do fluxo de sangue, esta mulher se chamava-se Verônica, né? E esta mulher, ela foi incumbida aí de uma missão onde este lençol que envolvia o corpo do Senhor foi guardado com esta mulher. E no lençol, no pano, ficou a imagem do corpo do Senhor e do rosto ali, embora embaçado, mas ficou detalhes das marcas dos pregos nas mãos, nos pés, os ferimentos de seu corpo, o lugar que a lança transpassou. E esse lençol ele veio sendo de uma certa forma preservado, e por último ele ficou ali alojado, guardado, né, em uma igreja ortodoxa. E cientistas e curiosos estudiosos, eles foram despertados para estudar, e aí eles chegaram à conclusão que realmente, as primeiras conclusões, eles acharam que o pano não era legítimo, porque havia sido sofrido um acidente, um incêndio na igreja, e parte do tecido tinha sido danificado. Então os profissionais artistas daquela época, daquele local, daquela localidade, eles fizeram uma emenda, ficaram perfeitas, parecendo com o próprio tecido, mas não era. E esse incêndio aconteceu bastante anos depois que, né, já estava ali sendo guardado. E quando os cientistas, toda a ciência, eles conseguiram autorização da religião para pegar um pedaço daquele tecido que era considerado algo sagrado, para fazer os estudos através do carbono 14, o pedaço que eles tiraram da amostra foi justamente o pedaço que tinha sido colocado como emenda, como restauração. E a data não apontou uma data compatível com a época da crucificação do Senhor. E mais tarde, alguém teve a ideia ali de lembrar e expressar para esses cientistas ali que o pedaço poderia ser da emenda. Então, quando eles conseguiram tirar realmente o pedaço do pano original, eles viram que a data era compatível, né? E eles conseguiram, através de um aparelho, botar a imagem em negativo, e conseguiu ver de forma mais ajudadora. E uma coisa que deixaram eles ali bem a pensar foi que a imagem que havia sido que estava ali, além do sangue que eles encontraram ali, aquela imagem que estava ali naquele lençol, naquele tecido, não era pintada, não tinha nenhuma tinta, não era tingida. Foi uma imagem que estava ali colocada como se fosse um flash de luz, como uma ultrassonografia, como um raio-x. E nessa época não tinha nada desses equipamentos. E eles ficaram pensando que tipo de luz poderia ter colocado aquela imagem ali. E um deles acabou tendo um quebrantamento de coração, e eles explicando ali, eles chegaram à conclusão que só havia um meio daquela imagem, daquela foto ser gravada naquele pano. A única forma seria Jesus ter ressuscitado com um corpo de glória. Então eles chegaram à conclusão que o nosso Senhor, quando ressuscitou com um corpo de glória. E a glória do Senhor, quando ele o seu corpo foi desaparecendo, né, se transformando em um corpo de glória, um corpo corruptível, a luz que resplandeceu do corpo do Senhor deixou a imagem daquela forma naqueles tecidos. Então essas coisas têm chamado minha atenção, isso me tocou bastante. Com todas as vezes que eu ouço falar da ressurreição do Senhor, eu sou muito tocado, e todas as vezes que a Santa Ceia é ministrada na igreja, então eu lembro muito da ressurreição do Senhor, e eu acredito que é uma das maiores garantias da vida eterna
é justamente estar na ressurreição do nosso Senhor. Então, se você já conseguiu aí localizar na sua Bíblia, aí, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João, é o capítulo 20, né? Versículo 1 a seguir, vamos ler. E diz assim, ó: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi no sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu e falou a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos para onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais que Pedro ainda, mais apressadamente, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia ele não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguiu, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Olha o que a Escritura diz. Quando ele viu e creu. Pois ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Então temos aí, né, na palavra do Senhor, tem uma coisa importantíssima que nós vamos aprender já já, segundo aquilo que Deus coloca no nosso coração. Mas eu quero convidar vocês aqui para também lermos aqui numa passagem lá no livro de Apocalipse, livro de Apocalipse, que diz assim, um subtítulo assim, ó: Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ordenando-lhe que escreva o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia, né? João, ele diz assim, no versículo 10 do capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ouvi de trás de mim uma grande voz, como uma de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que você vê, escreva num livro e envie às 7 igrejas que estão na Ásia. Ele cita o nome das 7 igrejas, tá certo? Que é a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí no versículo 12 ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos branco como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Certo? Então, vamos voltar para lá. Então nós vamos aqui seguir aqui a orientação da palavra aqui do Senhor. Então veja bem, o Senhor Jesus, ele, como eu havia falado, né, no princípio, que todas as vezes que eu ouço falar da ressurreição do Senhor, em qualquer ministração, seja na igreja, seja numa praça, qualquer pessoa que está ministrando sobre a ressurreição do Senhor, eu sou muito tocado por isso, porque uma das coisas que eu mais me lembro, olhando esta passagem, e a passagem que nós lemos no livro do Apocalipse, eu me lembro, uma coisa que eu guardo sempre comigo, é que Jesus, ele vai voltar, e Jesus está voltando. E eu consigo ter a sensibilidade pelas Escrituras e por meio da fé em Jesus, que é importante lembrar que todos nós, deste século presente, desta época, nós estamos no Evangelho, primeiramente porque o Senhor nos chamou pela sua infinita misericórdia, e também por meio da fé, certo? Por meio da fé.
Porque não há outra forma de seguir ao Senhor se não for por meio da fé, certo? Embora nós temos a Bíblia Sagrada, esses 66 livros aí que Deus permitiu ao longo do tempo, usou seus servos, usou seus profetas. Tem pessoas que acreditam na Bíblia, pessoas que não acreditam, tem gente que acha que a Bíblia foi feita por homem, mas ainda que a Bíblia fosse escrita por homens, essa é uma das razões pelas quais nós lemos lá no Evangelho de João, o Senhor apareceu para ele e disse: o que você vê, escreva. Ou seja, Deus, ele ordenou ao homem para escrever, para que a Bíblia ela fosse falada em linguagem humana, para que o homem possa compreender Deus, porque Deus, ele não há condições de compreender Deus, porque Deus ele está além da nossa capacidade de compreendê-lo. Mas ele é poderoso e por meio do seu poder ele criou meios e métodos para que nós o possamos compreender. E um desses maiores métodos, depois da profecia e toda ela falando a respeito de seu filho, ele enviou seu próprio filho para falar conosco, e não tão somente mais pelas profecias, pelo que estava escrito nos profetas, mas diretamente por intermédio de seu filho. E o seu filho deu continuação a esta profecia com os evangelhos, que assim são escritos. Só que toda a Bíblia, ela é escrita e partilhada, né, com uma cultura diferente, com um povo que tem uma cultura diferente. E como eu já sempre falei antes, até em outras vídeos aí, vídeo aula, vídeo estudo, lá quando eu estou falando naquelas letras do alfabeto grego, eu sempre cito que o povo mais envolvido com Deus, o povo mais próximo de Deus, são os filhos de Israel, os judeus, esse povo aí da Bíblia, que a Bíblia traz para nós essa revelação. O povo mais envolvido com Deus são eles, depois nós, a igreja do Senhor. Porque Deus ele só conhece 3 tipos de povos: judeus, gentio e a igreja. E como igreja nós somos os mais próximos de Deus. Os gentios na condição de serem salvos, porque os gentios foram chamados para a salvação. E uma vez que os gentios é chamado para a salvação, ele passa a ser igreja. Então, esses 3 povos são o povo que Deus ele circula em torno desses 3 povos, certo? Então, o povo mais envolvido com Deus são eles. Depois nós, a igreja, né, do Senhor Jesus. Mas tudo que Deus fala na Bíblia, Deus fala o relacionamento de Deus com ele. Deus fala também por meio da cultura deles também, né? O Senhor fala por meio da cultura dele. Então, como eu havia dito para os irmãos, o Senhor Jesus disse a João que vê, escreve. Então, ainda que a Bíblia seja escrita por homens, simplesmente Deus se manifestou de uma certa forma para esses homens e disse a eles que escrevesse. Agora, o próprio Deus sabia, e uma coisa que Deus, como Deus disse ao profeta Ezequiel, no capítulo 2, disse: você vai pregar minha palavra, quer ouçam ou deixem de ouvir, né? O Senhor Jesus, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, 22, ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí ele diz assim: quem crê e for batizado será, e quem não crê. Então Jesus ele falou sobre 2 classes de pessoas. Ele nos trouxe uma revelação sobre 2 classes de pessoas: aqueles que iriam acreditar e aqueles que não iriam acreditar. Porque até então a própria Escritura diz que ele veio para o que era seu e o seu não receberam. Está aqui no começo deste mesmo evangelho aqui de João. No princípio era Deus, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E ainda na continuação diz: ele veio para o que era seu e o seu não receberam. Mas todos quanto receberam tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram mais da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então assim, há pessoas que vão acreditar, outros que não vão acreditar. Eu prefiro acreditar, eu escolhi acreditar. E a Cristo Jesus eu me entreguei. Por isso, mas louvo a Deus, porque primeiramente é Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama. Como Ele diz lá no capítulo 15 deste mesmo Evangelho:
Não foste vós que me escolhesse, mas eu que escolhi a vós. E até hoje o Senhor continua escolhendo. Agora tem pessoas que não aceitam a escolha ou não fazem por merecer na escolha, como por exemplo o Senhor Jesus, ele escolheu 12 homens e nomeou como apóstolo, entre eles Judas Iscariotes. Mas Judas, ele não valorizava os mandamentos do Senhor, ele até usufruiu do poder do Senhor, orou em nome do Senhor, pessoas foram curadas, evangelizou em nome do Senhor, pessoas aceitaram a seguirem Jesus, se entregaram para Jesus, mas Judas ele não valorizou nada disso. O fim de tudo, ele ainda entregou o Senhor, traiu o Senhor por 30 moedas de prata, e o seu final foi um caminho suicida, né? E ali não valorizando nada daquilo que o Senhor falava a respeito da vida eterna, Judas, eu não sei, pelo que a Escritura fala no seu coração, ele não estava nem aí para a vida eterna. Então, o que eu sou tocado a partilhar aqui com você, com todos vocês, é que não existe nada mais valoroso do que a vida eterna. E essa é uma promessa que não é humana, essa é uma promessa feita por Jesus e pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Porque está escrito neste mesmo Evangelho, capítulo 13, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esta palavra, tal maneira, o escritor que escreveu, o profeta, o apóstolo que escreveu, ele não encontra palavras para descrever o tamanho do amor de Deus, então ele se expressa da seguinte forma: Deus amou o mundo de tal maneira. A única palavra que ele encontrou capaz no nosso vocabulário humano, capaz de dar continuidade para falar do amor de Deus, ele disse assim, de tal maneira, que ele não sabe expressar o tamanho, então ele colocou essa palavra aí para conseguir se expressar. Ele disse de tal maneira que deu o seu filho, quer dizer, a ponto de dar o seu filho, só o fato de entregar Jesus ao mundo para morrer na cruz da forma humilhante, da forma brutal e violenta como o Senhor morreu ali, só isso aí dá para nós tentar compactar o tamanho do amor de Deus com a sua própria criatura, com a humanidade, né? Ele diz, não para que morra, mas para que tenha a vida eterna. Deus deu Jesus para isso, para que nós tenhamos a vida eterna. E Jesus, quando ele vem fazendo tudo como o Pai mandou, como o Pai ensinou, e dando também os mandamentos, né? Ele diz da mesma forma também, para que tenhas a vida eterna, e eu ressuscite no último dia e tenhas a vida eterna, né? E uma lição importante que nós aprendemos aqui, acompanhe comigo, aqui eu vou tornar a ler novamente, para vocês acompanharem comigo, ainda no capítulo 20, aqui no versículo 6, ele diz assim, ó: chegou, pois, Simão Pedro, que eu seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Preste bem atenção, vamos falar aqui sobre os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, ele falou lençóis e lenço, que estavam sobre a sua cabeça, não estavam com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, havia um que envolveu todo o corpo de Jesus, e havia um que ficava só sobre a cabeça. Então eu tinha falado para todos aí anteriormente, que tudo que acontece na Bíblia, na palavra de Deus, tudo que aconteceu na história, no relacionamento de Deus, nos fatos que aconteceram ali, relacionamento de Deus com o povo, de Jesus com o povo, com todos eles, todo esse envolvimento, a cultura deles, os hábitos deles, também são envolvidos na Bíblia. E muitas vezes nós não nos envolvemos, não nos atentamos para isso, porque temos uma cultura diferente e também porque não somos conhecedores da cultura deles. Algumas pessoas se dedicam, vão estudar a cultura de Israel, a cultura deles, antropólogos, conhecem um pouco sobre a cultura deles, pessoas aí, bacharéis de teologia, doutores em teologia, pessoas que se envolvem para se aprofundar e conhecer de perto aí a cultura deles, né? E falando em cultura,
uma das coisas que era a cultura dos filhos de Israel, dos judeus, dos povos da Bíblia, existe uma coisa nessa palavra aqui, que nós vamos partilhar aqui com todos. Então prestem atenção nisso. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Todo monarca em Israel, toda família de Israel, todo chefe de família, todo patrão em Israel, todo senhor em Israel, né? Ele, vamos dizer que tinha na casa dele os empregados, trabalhavam, os mordomos, os senhores, certo? Ou no palácio, no monarca, no rei. Eles estavam lá na mesa, colocavam a mesa para, ou seja, café da manhã, ou seja, almoço durante o meio-dia, 1h da tarde, ou jantar, né, às 18 horas da noite, um desses horários, seja como fosse, mas na mesa ali, colocava, ele se alimentava ali e sempre tinha ali o lenço ou uma toalha, né, para enxugar as mãos, para lavar as mãos, para limpar o rosto também. Acontecia que se ele estivesse fazendo uma refeição ali, e ele pegasse um lenço, o seu lenço, aqui quando vemos no sepulcro do Senhor, fala de lenço e lençol. Então o lençol é o maior, que cobriu o corpo, e lenço é o menor, né? Então numa mesa, o que cobre uma mesa chamamos de toalha de mesa, que é como um grande lençol que cobre a mesa, né? Digamos que a mesa represente o corpo, e o menor que era usado para limpar as mãos, limpar o rosto. Justamente esse menor, quando o rei estava ali se alimentando, o líder ou o patrão, e ele precisasse levantar para fazer alguma coisa, ou para ir no banheiro, ou para ir atender alguém no lado de fora, seja o que fosse. Se ele levantasse da mesa e pegasse aquele lenço, limpasse as suas mãos ou o seu rosto, e amassasse e desprezasse, isso significa que ele iria se retirar da mesa e ele não iria retornar mais para aquela mesa. Mas, se ele, no momento que ele fosse precisar levantar para fazer alguma coisa, ele enxugasse as suas mãos, enxugasse o seu rosto, limpasse o seu rosto e pegasse aquele lenço, melhor dizendo, aquele lenço, que ele limpou a boca, limpou as mãos, limpou o seu rosto, e ele dobrasse, deixasse bem arrumadinho ali naquela mesma mesa que ele estava sendo servido ali, ele deixasse arrumado e se levantasse para fazer alguma coisa, mas o fato dele deixar o lenço ali dobrado, arrumado, aquilo ali significa que ele iria retornar novamente para aquela mesa. Então o que é que significa isso? Que os seus servos, os seus súditos, os seus funcionários deveriam estar atentos ainda naquela mesa, deveriam estar com a atenção voltada, deveriam estar atentos, porque o seu Senhor levantou-se para fazer alguma coisa, mas que ele iria retornar. Então eles estavam ali atentos, de prontidão, para poder prestar os seus serviços ao seu Senhor. Mas porém, se ele amassasse e desprezasse, eles não precisavam se preocupar, porque eles não iriam voltar. Mas se ele deixasse dobrado e bem arrumado, significa que ele iria voltar, certo? E dentro dessa cultura, dentro desses costumes, até na ressurreição do Senhor, isso se cumpriu, o Senhor fez isso, né? Porque o que envolvia o seu corpo estava do mesmo jeito que ficou, mas o que ficava na cabeça, supostamente, né, seria como isso: nós usamos um grande para forrar a mesa e usamos um para limpar o nosso rosto, o menor para uma atividade. O lençol menor que estava sobre o lenço, melhor dizendo, que estava sobre a cabeça de Jesus, ele servia para alguma atividade, limpar a testa, né? Alguma coisa assim. Mas no caso da morte de Jesus, ele se colocou menor para ver que o sangue, né, fluía sobre os outros lençóis, e o grande excesso ali, as mulheres, as pessoas que fizeram o enterro de Jesus, então colocou ali, né? E como de hábitos de sua cultura também. Mas o inspiracional da mensagem importante disso é que quando Pedro entrou, esse lençol que ficava sobre a cabeça, ele não estava jogado de qualquer jeito, ele estava bem dobrado, bem arrumadinho à parte. Aquilo ali, como na cultura, era um significado, estava dizendo o seguinte, que ele ia, mas que ele iria voltar.
Ou seja, Pedro não encontrou o corpo de Jesus ali. Mas Jesus tinha deixado um recado: olha, ele não está aqui, mas vá para a Judéia, vá para a Galiléia, fique lá, porque lá ele vai encontrar vocês, vocês serão revestidos de poder. E lá no capítulo 14, desse mesmo evangelho, o Senhor chega a dizer para eles assim, ó: crede em Deus, crede em mim também, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se o que eu estou dizendo a vocês não fosse verdade, eu não teria dito a vocês: eu vou para meu Pai. Mas eu vou, porque eu vou preparar lugar, vou preparar morada lá para vocês. E depois eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Então, quando aconteceu esse fato aqui, na ressurreição do Senhor, que Pedro encontrou o grande lençol que envolvia o seu corpo, e encontrou o lenço, o menor, dobrado, arrumadinho à parte, isso estava dizendo para ele que ele iria voltar. Certo? Que ele vai para o Pai, mas que ele vai voltar. Mas que ele não estava ali, que ressuscitou dali, mas que ia se encontrar com eles novamente, que iria voltar para ter um encontro com ele novamente, antes que todas as coisas fossem consumadas. E não é só um significado para eles, uma mensagem para eles, não. É uma mensagem para mim, para você e para todos nós, né? Que estamos aguardando, estamos esperando nessa palavra. Certo? Em toda parte da Escritura tem essa garantia. E isso é uma das mensagens que o Senhor, por meio até mesmo dessa cultura, até mesmo por meio desses hábitos de vida dos judeus, o Senhor está falando conosco. Que Ele foi, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, queridos? Então fiquem sempre atentos, guardem em seu coração, observem os acontecimentos, que tudo que está acontecendo é um cumprimento da palavra de Deus, tem que acontecer, porque se não acontecer, a palavra de Deus ela não vai estar correta, tem que se cumprir, para que a palavra de Deus ela seja verdadeira, tem que se cumprir, e a palavra de Deus é verdadeira, porque tudo está se cumprindo. Então estejam bem atentos, despertai os vossos corações, né? Levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá, né? Desperta, desperta, ó Sião, porque aí vem o teu Redentor, vestido de poder e vestido de majestade. Breve o Senhor virá. A palavra diz que todo olho verá e todas as tribos da terra se lamentarão. Então nós estamos aguardando o Senhor, né? E uma coisa que deixa muito assim, eu medito bastante nisso, é que toda a ciência, todos esses estudiosos, eles estão estudando, estão vendo essas provas, essas evidências, essas marcas, e ainda assim tem alguns que insistem em não acreditar no Senhor. Então já está na hora, mais do que nunca, de eles se convencerem, entenderem, entregarem o seu coração para o Senhor, porque Jesus ele é o Messias e ele vai voltar. Ele provou que ele era quem ele dizia que ele era, e ele um dia também vai provar que ele vai voltar como ele falou, né? Então assim, essas mensagens não é mensagem para nós da igreja do Senhor, porque nós já fomos chamados por Deus e cremos por meio da fé. Essa mensagem é para justamente aqueles que não crêem, né? Então está na hora de se despertarem, entregarem suas vidas para Jesus e colocar no seu coração uma coisa: Jesus ele está voltando e ele vai voltar. E tudo que está acontecendo é uma obra de Deus, é uma obra do nosso Pai. Amém, queridos? Então que Deus abençoe, que Cristo Jesus ele possa estar continuando aí, instruindo a todos, orientando a todos, viu? Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Eterno, que a paz do Eterno Deus venha cercar os lares de vocês. Amém? Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus.